Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos início aqui a trabalhar com os operadores. Eu acredito que seja uma das aulas mais importantes para você que quer dominar o Excel e colocar ele em prática, né? Mas antes, deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui para vocês que não assistiram às aulas anteriores, assistam essa aula até o final. Eu estarei disponibilizando um bônus especial aí para quem assistir. Vamos à aula então? E o nosso operador de hoje vai ser o operadores aritméticos. Vamos conhecer eles um pouco mais a fundo em uma planilha no Excel. Bom, vamos lá? Aqui no Excel, eu vou explicar um pouco mais sobre a nossa planilha para ficar um pouco mais claras as informações. Então, se vocês observarem, nós temos aqui os operadores aritméticos, são os principais e representado pelo cada sinal, né? Cada pontuação que você vai trabalhar. Nesse caso aqui, nós temos o sinal de mais, sinal de menos, asterisco, que ele representa a multiplicação, sinal de divisão, que é a barra, sinal de porcentagem, que na verdade é o próprio sinal mesmo, né? Porcentagem aqui, e o acento circunflexo, que você trabalha com potenciação ou exponenciação, né? Que é a mesma coisa. Então, aqui nós temos cada um deles, né? Cada categoria, formas de como você pode estar aplicando cada um deles individual. Nota que é bem simples aqui. Alguns deles vão ter alguma variação, mas isso dentro da sua fórmula ou função, você pode estar trabalhando com essa base inicial. E aqui nós temos uma estrutura simples para que vocês compreendam e o resultado. Então, para a gente usar essa informação como base aqui, eu vou até manter essa coluna de resultados e eu vou responder aqui ao lado. Então, para isso fica muito mais fácil para vocês entenderem que realmente é esse o resultado que a gente vai obter aqui. Poderia duplicar essa planilha, mas só para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Bom, primeiro ponto aqui, a gente vai trabalhar com o operador de adição. Toda fórmula ou função sempre inicia com o sinal de igual. Então, eu digitei igual, o primeiro valor, mais o próximo valor. Isso, nota que eu monto aqui a referência, né? A referência aqui do E3 mais o F3. Então, você poderia digitar essas informações aqui, ou você pode clicar também. De início, a gente vai estar clicando, mas em algumas situações é necessário você digitar. Então, é importante que você entenda a referência aí das células. Bom, após você montou a estrutura aqui, você pode dar um Enter e ele finaliza o cálculo. Nota que o resultado é exatamente igual aqui, o que já tinha sido respondido anteriormente. Bom, na sequência aqui, sinal de igual, o primeiro valor, menos o segundo valor. E Enter. Nota que o resultado é exatamente igual também. Da mesma forma que os anteriores, sinal de igual, o primeiro valor, lembrar que a multiplicação é o asterisco, vezes, no caso, o outro valor. E Enter. Observação. A divisão trabalha com barra, né? Então, a gente trabalha da mesma forma, só que agora com barra. Sinal de igual, 8 dividido por 2. E Enter. Resultado igual também. Se atentem a essa informação, nesse caso aqui, como a porcentagem já está digitada aqui, ela já está formatada como porcentagem, por exemplo, 10%, então a gente vai fazer de forma diferente. Aqui dentro do Excel tem algumas maneiras diferentes de como você trabalhar com a porcentagem, né? E nesse caso, a gente vai trabalhar com 10% de 1.000, né? Então, sinal de igual, basicamente a gente vai trabalhar com o valor, né? O valor completo, vezes, esse que é o diferencial aqui, o valor que seria a porcentagem. Então, a gente quer saber quanto seria 10% de 1.000. E Enter. E ele obtém um resultado aqui, no caso que é 100, né? Da mesma forma, sinal de igual. E aí a gente tem o primeiro valor. Lembrar que aqui a gente tem um acento circunflexo. Então, quando você digitar ele, ele não vai aparecer. Então, fica a dica aqui para vocês. Você deve digitar, você deve escrever a localização da próxima célula, que é o valor que a gente vai trabalhar. No caso, ele está na coluna F e na linha 8. Então, você pode digitar ó, F e 8. Para a gente manter a formatação bonitinha, você pode digitar com letra maiúscula, da mesma forma que ele dá aqui por padrão. Mas se você digitar com letra minúscula, não vai acontecer nenhum erro, tá? Então, não se preocupem com essa formatação de início. É importante manter um padrão, que a estrutura fique organizada, né? Então, é importante isso sim. Mas se caso você digitou diferente, não vai acontecer nenhum erro.
Bom, pessoal, a gente trabalhou aqui com os operadores aritméticos, a gente vai conhecer os demais operadores nas próximas aulas, mas nessa primeira aula é só para que vocês entendam como você consegue dar início a pequenas fórmulas, né? Utilizando os principais operadores aí. Na aula de hoje a gente vai dar um foco em uma planilha individual aqui, trabalhando com cada um deles. Nesse caso, a gente vai trabalhar diretamente aqui com o operador de adição. Para isso, a gente vai usar essa planilha aqui, que é uma lista de compras, e notem que a gente tem alguns produtos aqui. No final, ele está pedindo aqui um total. Para isso, a gente vai usar o operador de adição, no caso, mais, né? Então, clica no local onde você pretende receber o resultado, sinal de igual, o primeiro valor que você pode digitar a referência, por exemplo, aqui o B3, mais o próximo valor, no caso aqui o 10, mais o terceiro valor, e assim por diante. Então, você vai sempre acrescentando aqui o mais, o valor anterior mais o próximo. Então, dessa forma, você pode estar clicando e adicionando vários valores aí separadamente. Lembrar que no final não precisa, você aperta um Enter e ele vai obter o resultado. Ponto bastante importante, se você vier em cada um desses valores aqui e atualizar a informação, automaticamente ele atualiza também. Então, você pode até colocar um valor alto aí para você perceber a diferença aí, tá? Então, é importante que você saiba que no momento que você mudar os valores, como ele está separado aqui, outra forma de estar trabalhando com mais, ó, se você observar que eu selecionei no local que tem a fórmula, nota que ela aparece aqui na barra de fórmula, que é essa barra extensa que nós temos aqui. Você clica na frente, ele mostra a referência de cada uma das informações. E um detalhe bastante importante, ó, elas estão destacadas com as cores, então significa que cada uma dessas informações são as mesmas cores que nós temos aqui em cima. E aí entra um ponto interessante, como a gente está trabalhando com mais, se em algum deles você não quiser somar, ou você apaga aqui em cima, ou quando você está montando a sua fórmula, você não precisa clicar, você pode pular ele. Então, um exemplo aqui, eu quero pular aqui o arroz, eu não quero somar ele, ó, posso vir aqui em cima e apagar o arroz, deixa o mais só do próximo, ó. Nota que ele fica vazio, ó, ele pula, né, e continua, e aí você dá um Enter. Se você alterar o valor do arroz aqui individual, ó, nota que ele já não acontece nada. Então você pode trabalhar com mais dessa forma também, intercalando aí, ó. Poderia tirar aqui, por exemplo, esse verde, ó, que se refere o Sazon aqui, nesse caso. Ó, vou apagar o mais dele também. E aí ele tem só essas informações. No caso, nós temos aqui 4, né? 4 valores, ó. Esse sim, esse aqui não, e assim por diante, né? Então, seria uma forma bem prática de você estar trabalhando aí com um operador de adição, e nesse caso a gente está fazendo uma soma, somando o total desses produtos. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar aqui com operador de subtração. Basicamente, a gente vai trabalhar aqui com sinal de menos. Bom, vamos compreender a nossa planilha. Nós temos uma pequena planilha aqui de descontos. Nós temos os funcionários aqui, nome de cada um individual. E nós temos na coluna B, salário bruto e seus valores aqui, salário bem baixo. Descontos, que o desconto até que não está tão alto também. E o salário líquido. Nota que já temos aqui uma seguinte estrutura, que é o local que você pretende obter o resultado. Basicamente, esses valores menos esse valor, ou esse valor menos esse. Então, nós temos a seguinte estrutura aqui, que é o local onde você vai receber o resultado. Notem que essa aqui que já estava pronta, ó, menos esse valor, no caso é o B4, menos o C4. E dou um Enter, né? Vou até apagar ele aqui para a gente fazer junto. Ponto bastante importante aqui que você deve levar em conta que toda fórmula ou função sempre inicia com o sinal de igual. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com uma fórmula. Esse primeiro valor menos o segundo valor. E Enter. E aí você vai observar que os demais vai se repetir da mesma forma. Então, o primeiro valor menos o segundo valor. Ó, nota que eu cliquei embaixo, ó, ele pegou a referência errada. No caso é a B, né? Então, ó, esse valor menos esse. E Enter. E assim por diante. O primeiro valor menos o segundo valor. Entra um ponto bastante importante. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu que você pode estar trabalhando com auto-preenchimento, que seria sequências, você pode arrastar. Usando o auto-preenchimento aqui, como já tem uma informação aqui, que isso a gente vai comentar, mas depois nas próximas aulas eu vou aprofundar um pouco mais, falando sobre informação relativa. O que isso significa? Uma informação, uma ao lado da outra. O Excel entende que quando você trabalha dessa forma, e se você usa esse botãozinho aqui de preenchimento, ó, você pode clicar e arrastar.
Então, você precisa fazer isso uma única vez, para até evitar erros de digitação, você pode estar arrastando. Ele vai replicar a fórmula nos demais aqui, ó. Nota que ele pega a linha de baixo. Essa informação é uma informação relativa. Uma fica ao lado da outra, né? Ponto bastante importante aí para a gente ganhar tempo. Ó. Recapitulando a informação, deletei aqui, volto lá na mesma opção, ó. Clico aqui nesse quadradinho aqui, ó. O seu mouse se transforma num símbolozinho de mais. Você clica, segura e puxa. E aí ele vai replicar a fórmula que você montou. Nosso operador de hoje é o de multiplicação. E para isso a gente vai usar essa planilha, no caso uma planilha de desconto que nós temos aqui. Os funcionários, os seus salários individual, a porcentagem, o valor de porcentagem em cima do salário bruto e o valor de desconto. Isso que é bastante importante para você saber quanto é aplicado desconto em cima do seu salário ou em cima de qualquer valor, né? Então, esse exemplo de planilha aqui é algo bastante utilizado no mercado de trabalho. E o salário líquido, que é o resultado, que seria a informação final. Bom, só para compreender como isso foi montado, nós temos a seguinte fórmula. Esse valor, que é o salário bruto, vezes a porcentagem aqui. Então, a gente vai trabalhar com a multiplicação e aí, para complementar, a gente vai trabalhar com a subtração, que é esse valor menos o desconto aqui, e a gente vai saber o salário líquido, né? Que é o que sobra. Bom, vou apagar essa informação. A estrutura inicial é essa aqui, ó. Então, sinal de igual, esse primeiro valor, asterisco, que é a multiplicação, vezes o próximo valor. Sinal de igual, esse valor, vezes o próximo valor. E assim por diante. Sinal de igual, esse valor, vezes o próximo. Então, pessoal, na verdade, basicamente é isso, né? Então, você pode pegar esse valor e multiplicar pelo próximo. Da mesma forma, ó, vou apagar essa seguinte informação aqui. Nota que, como eu acabei de puxar, você pode estar fazendo da mesma forma. Você pode usar essa alça de preenchimento que a gente viu, que na verdade é esse símbolozinho de mais aqui, ó. Você pode clicar, segurar e puxar. E aí você replica. Lembrar, como eu tinha falado na aula anterior, a gente está trabalhando com a informação relativa. O que, que significa isso? Significa que uma informação ao lado da outra. Então você pode simplesmente aqui clicar, segurar e puxar. Bom, isso a gente fez aqui com a multiplicação. A subtração da mesma forma, sinal de igual, como a gente viu na aula anterior, esse valor menos o valor do desconto aqui. E dá um Enter. Então, esse aqui é o salário líquido, é o que sobra depois desse desconto. Então, você pode clicar 2 vezes aqui ou simplesmente arrastar. E aí você já consegue obter o salário líquido. Nosso operador de hoje vai ser o operador de divisão, que ele é representado pela barra. Bom, para a gente colocar em prática, nós temos uma planilha de parcelamento casas VIP, por exemplo, e aqui nós temos os produtos nessa primeira coluna. Por exemplo, aqui ó, temos vários itens de uma casa e cada um com seu valor do produto, número, no caso a quantidade de parcelas, e a gente precisa saber o valor das parcelas. Para isso, a gente vai usar o quê? Na verdade, a gente vai usar a divisão. Esse valor dividido por esse. Então, seria uma colocação bem interessante aí para você saber. Vou até dar uma formatada aqui ó, e centralizar essa informação. Nesse caso, ó, eu vou apagar esse resultado. Lembrar que toda fórmula ou função sempre inicia com sinal de igual. O primeiro valor, que é essa referência aqui, barra, dividido pelo próximo valor. E Enter. E da mesma forma você pode fazer com os demais. O primeiro valor, barra, dividido pelo próximo. Bom, dessa forma, ó, nota que ele tem uma formatação diferenciada aqui. Ó. Você pode selecionar tudo, você pode formatar, utilizando aqui essa opção aqui de contábil, né? No grupo de números. E aí você tem ele com a mesma formatação. Se você quiser mudar para uma outra formatação, você tem a opção de moeda e moeda contábil. Então, dessa forma, ó, você deixa o número um pouco mais próximo ou um pouco mais afastado aqui. Então, depende aí do que você precisa ou que você queira apresentar. Eu vou deixar na primeira opção. Além disso, ó, vou deletar essa informação. Lembrar que nas anteriores a gente está trabalhando com as informações relativas e aí a gente aprendeu que você pode selecionar no local que tem a sua fórmula. Você pode clicar aqui no cantinho e arrastar. E aí ele refaz todos. Observação, Ctrl Z.
Além de arrastar, você pode dar um duplo clique e ele faz isso para você. Então, ó, aqui você pode melhorar a formatação também e organizar isso. Então, aqui seria um ponto bastante importante para você conseguir treinar essa parte de divisão. A gente está trabalhando aqui com planilhas individuais, planilhas bem pequenas, só para facilitar a linha de raciocínio, né? Mas esse aqui seria um ponto importante aí que você consiga entender como funciona o processo de divisão aqui dentro do Excel. Nosso operador de hoje vai ser o operador de porcentagem. Bom, vamos entender um pouquinho mais aqui como trabalhar com porcentagem. Uma observação bastante importante é que antes de você sair digitando e trabalhar com sua planilha, é importante que você entenda como você aplica a porcentagem dentro do Excel. Uma das informações bastante relevante aqui no processo. Por exemplo, aqui ó, vou digitar 10%, uma dica bastante importante é você clicar sempre na porcentagem, aqui no grupo número. Nós estamos aqui no menu página inicial, grupo número, porcentagem. Temos o íconezinho aqui de porcentagem, você clica. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou formatando antes de digitar o valor. Então, para isso, ó, 10%. Caso você não tenha feito isso, mas eu vou digitar já o valor, já tenho os 10 aqui, aí eu posso ir lá e fazer isso. Olha o que acontece. Nota que fica um valor grande, né? Então, para que isso não aconteça, eu sempre aconselho você formata antes essa informação, e aí depois que você formatou, você vai lá e digita o valor que você pretende como porcentagem, que é isso que aconteceu aqui. Bom, após você entender essa informação, vamos colocar nossa planilha em prática. Bom, temos uma planilha aqui de descobrir os descontos, uma lista de produtos, valor sem desconto, valor com desconto e saber o valor do desconto. Então, se você aplicou uma série de desconto, que é importante saber quanto foi, quanto sairia cada valor individual para cada produto aqui, o valor que seria do desconto que você deu para o cliente, por exemplo. A gente está usando uma margem de 10% aqui. Então, para isso, como ele já está formatado como porcentagem, fica simples. Basicamente é pegar esse valor e multiplicar pela porcentagem. Então, sinal de igual, o primeiro valor, vezes a porcentagem. E Enter. Nota que basicamente é isso para você saber. Então, 10% de 1.500 é 150. Da mesma forma, sinal de igual, o primeiro valor, vezes a porcentagem. Como a gente vem trabalhando aqui com informações relativas, que é uma ao lado da outra, você pode simplesmente selecionar a célula que já tem a fórmula, nesse caso até aparece aqui na barra de fórmula, que é esse valor vezes esse, e aí você pode clicar em cima, dar um duplo clique, e ele vai preencher automaticamente para você. E aí você acaba ganhando bastante tempo. Em nosso exemplo, a planilha é bem pequena, mas você poderia ter uma planilha com mais de 1.000 linhas, né? E isso você demoraria bastante tempo para estar aplicando essa fórmula, né? Bom, além disso, a gente já sabe aqui o valor do desconto. Só que eu gostaria de saber aqui o valor aqui com desconto. Então, não seria esse valor aqui do desconto, mas esse valor do produto já com desconto aplicado. Quanto que vai sobrar para mim? Então, basicamente é isso aqui, ó. Sinal de igual, esse valor, menos, a gente já trabalhou com o operador de subtração, menos esse valor. Então, aqui a gente já sabe quanto eu tenho de desconto, e aí deu um Enter. Nota que esse aqui é o valor que eu vou ficar com ele. Esse é o valor do produto. Eu apliquei um desconto, a porcentagem eu defino, e aí eu posso puxar também. Ó, nota que ele replica nos demais. E aí, se você quiser testar, quiser ver se esses valores seriam condizentes com a sua estrutura, com quanto você quer oferecer de desconto, aí fica a critério seu. Por exemplo, aqui, ó, individual. Eu posso estar aplicando, ó, e aí testando cada desconto aí para cada produto. E o interessante é que você sabe quanto você vai dar de desconto para o cliente, quanto você vai receber e o valor do produto integral. Bom, essa é uma planilha bastante eficiente no processo do pessoal que trabalha na área de comércio, com produtos, com lojas e assim por diante, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um link fixado nos comentários aqui. Caso vocês queiram, eu vou deixar um curso totalmente gratuito. Acessem esse link e nesse curso você vai adquirir conhecimentos essenciais para você poder trabalhar tranquilamente com planilhas de escritório. Você vai aprofundar o conhecimento que você teve início aqui nessas aulas. Ao concluir este curso, que o curso vai ser totalmente gratuito, você será capaz de criar planilhas, executar fórmulas e funções
Em rotinas de trabalho, você vai entender como trabalhar com banco de dados, contabilidade, gráficos, orçamentos e supervisão. E na organização pessoal, você vai entender um pouco mais sobre agenda pessoal, calendário, controle financeiro e lista de tarefas. Bom, caso vocês queiram fazer esse curso, vai ser totalmente gratuito por tempo limitado. Então, se inscrevam lá embaixo e boa sorte. E até a próxima aula.